Olá, aqui quem fala não é o Valdomiro, é o Davi, então seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, quando a gente faz um vídeo seriamente, sem fazer só para ganhar audiência, sem sensacionalismo, a gente pode até ter menos audiência do que pessoas que fazem isso. Mas a gente é gratificado com a razão. Isso, para mim, basta. Então, quando eu fiz o vídeo falando sobre o Eduardo Costa, né, eu disse a vocês que ele corria um sério risco por ter feito aquela música. Ele já estava relatando que estava sofrendo ameaças e a coisa só piorou. Porque esse é o preço que se paga por viver em um país onde as pessoas são polarizadas. Eu tenho certeza que são muitas das próprias pessoas que estão fazendo isso. A matéria que a gente vai ler aqui, que inclusive foi enviada pelo nosso querido irmão Silverado, né? Acho que isso não é o nome dele, deve ser um nick, mas um abraço aí para ele. Ele manda essa matéria pra gente. E eles vão dizer que não, o Eduardo fez uma crítica ao atual governo Bolsonaro. Eu não entendi assim. O próprio Eduardo já disse, já perguntaram isso a ele, não é uma crítica ao atual governo. Ele disse que não o atual governo, mas o sistema em geral. Porque tanto o Lula, o Bolsonaro, todos que estiveram aí, contribuíram para que a gente esteja exatamente nessa situação que a gente está. E veja só, meus irmãos, o Eduardo está sendo duramente, né, ameaçado. E agora já cogita a ideia de vender o Aras que ele ama, os cavalos que ele tem lá, que ele ama também, para ir embora do país, porque estão ameaçando não só ele, mas também a família dele. Então, esse tipo de coisa só mostra como esse país realmente pune as pessoas que tentam fazer o certo. Foi a mesma coisa com o cara também que escreveu Tropa de Elite 2. Vocês lembram que ele mostra as milícias ali? Os caras foram buscar o cara dentro de casa, na porta. A sorte foi que ele tinha uma saída de emergência. Os caras estavam lá na porta, os caras estão aí na tua porta. Tu fez esse filme aí, deu ruim pros caras, os caras estão aí. Então cadê o filme? Cadê o 3? Cadê o Tropa de Elite 3? Por que não tem? Porque ninguém vai arriscar a própria vida por uma coisa que no fim acaba não dando em nada. A pessoa faz, o povo entende, mas continua elegendo os mesmos corruptos que são os responsáveis por a gente estar nessa situação. Então, quando perguntaram isso ao Eduardo Costa, olha, é uma crítica específica ao governo atual? Ele disse, não. É uma crítica a todos, porque o sistema, né, em geral, contribuiu para que a gente esteja assim. É o que a gente fala aqui. Isso aí já vem desde o começo. O próprio Dr. Enéas, ele falava muito. E você veja como é estranho. As pessoas como o Eduardo Campos, né, que não se submeteram a certos caprichos do sistema, começa a acontecer coisas estranhas, né? No caso dele, caiu o avião. Já os outros que assinaram o papel, e o Dr. Enéas foi o único político a falar sobre isso. Um documento que, quando está ali, os principais candidatos à presidência, tem um documento que um deles, tem vários, mas um deles é chamado de o Consenso de Washington, né? Que é praticamente os candidatos aceitando a se submeterem às vontades estrangeiras aqui no Brasil. E o Dr. Enéas falava muito desse documento, o Consenso de Washington, e mostrava que o Ciro Gomes na época assinou, o Fernando Henrique, o Lula, todos os principais candidatos, só não ele, né? Que não aceitou isso. E isso continua sendo feito. Aí também dizem que um documento desse tipo também na época do Eduardo, né? E lá caiu, caiu. Ele também teria se negado, né, a assinar esse documento. E isso aí só virou uma teoria conspiratória e nada mais do que isso, né? Nunca vai se provar, nunca se provou. E estranhamente as pessoas que têm coragem, né, para falar esse tipo de coisa, elas adoecem, elas têm uma vida mais curta. Não sei porquê, mera coincidência? Não sei, família. Então eu vou ler aqui a matéria, né, do Eduardo Costa. E eu quero que você preste muita atenção. E eu vou estar lendo a matéria, tá certo, irmãos? A matéria não é eu, não é a minha opinião que estou dizendo, olha, isso aqui é uma crítica referente ao governo Bolsonaro. Os bolsonaristas dizem que é uma crítica ao governo de Lula. O lulista já disse que é uma crítica aos bolsonaristas. Para mim é uma crítica ao sistema em geral. Tenho certeza que o Eduardo deve ter percebido isso também, que não adianta, o sistema, são todos eles que nos fizeram chegar até aqui, tá certo? A situação tá ruim, não é culpa de um só, mas de todos eles, todos os conjunto de coisas que podem ser consideradas verdadeiras traições à pátria, feitas por esses caras ao longo de décadas. O Brasil é um gigante, um governo ruim não conseguiria colocar esse gigante de joelho. Isso todos nós temos em mente, né? Então é uma consequência, é um conjunto de coisas que fizeram a gente estar exatamente aqui. Então, vamos ver aqui a matéria e a gente já volta. Eduardo Costa planeja vender fazenda e sair do Brasil após sofrer ameaças. Matéria de 15 de maio de 2021. Após ter família ameaçada e ainda sua própria integridade física, Eduardo Costa pode vender aras no interior de Minas Gerais e sair do país.
O cantor Eduardo Costa, que fez live aos fãs na última sexta-feira, dia 14, com cobertura em tempo real do movimento country, pode tomar uma atitude radical e se mudar do Brasil. Isso porque, após o lançamento da música Cuidado, sua vida teve uma grande reviravolta. E embora esteja sendo um sigla de sucesso para a carreira do músico, Eduardo vem enfrentando sérias consequências pelas críticas sociais presentes na letra da canção. Tendo um forte viés político, Cuidado foi lançado nas plataformas digitais como um manifesto, um apelo pela conscientização do nosso povo. Essa é uma música para nos fazer lembrar que temos que pensar muito antes de tomar uma decisão, no cenário em que vivemos no descontrole da pandemia. A canção foi interpretada como uma mensagem indireta de desaprovação do governo atual, ou seja, do presidente Bolsonaro. Com milhões de visualizações e muito repercutida, a música deveria ser apenas motivo de comemoração de Eduardo Costa por ter dado voz a uma pauta coletiva. No entanto, o cantor está seriamente preocupado com a própria integridade física e com sua família depois de ter recebido sérias ameaças. Sendo assim, o portal Compre Rural informou que Eduardo estaria tentando vender sua propriedade rural, um aras no interior de Minas Gerais, para que possa sair assim do Brasil. Além disso, ele tem uma criação milionária de cavalos de raça Manga Larga Machador. Uma fonte próxima de Eduardo se manifestou sobre a possibilidade. Estamos assustados com o grande sucesso que a música ganhou no país. Porém é difícil quando a sociedade não respeita as opiniões e começam a fazer ameaças. Eduardo é um grande homem, tem uma carreira fantástica, por isso não deveria vender, afirmou. A revolta com a situação do país no âmbito político, econômico e social não é incomum nos tempos em que vivemos. O sertanejo Eduardo Costa aproveitou essa fase de uma realidade delicada e fez uma música de grande sucesso que critica indiretamente o presidente Bolsonaro, bem como outros políticos. Porém, as consequências tomaram grandes proporções e o cantor está sendo ameaçado, assim como sua família. Eduardo Costa, que está sendo novamente pedido pelos fãs na live sertaneja Cabaré, revelou em áudio obtido pelo jornal O Dia que está sendo acompanhado por seguranças devido às mensagens de intimidação que recebeu. A canção já passou dos 7 milhões, foi considerada pelo próprio músico um dos grandes sucessos de sua carreira, que já deu voz a um sentimento coletivo. E aqui encerra a matéria. Então, meus irmãos, é muito triste, né, que você vê que nenhuma autoridade, nenhuma pessoa competente chegue junto e diga: olha, quem foi esses que ameaçaram? Vamos atrás desses caras. Agora você faz uma crítica, né, a um movimento. Ah, não, vamos mandar prender, como Siqueira Júnior, que a gente falou. Inclusive, o vídeo foi boicotadíssimo pela plataforma. Chega a ser patético o que eles fazem, né? Tem alguns assuntos aqui, família, que eu mesmo não vou falar mais. Sinceramente, eles estão conseguindo realmente vencer, porque eles vencem pelo cansaço. Você se esforça, né, para que aquele vídeo fique bom, para que ele atinja o máximo de pessoas possíveis, e os caras vão lá e cortam o vídeo. E aí fica muito difícil mesmo da gente continuar. Mas enfim, quando faz uma crítica aos movimentos, não às pessoas, não, isso aí já é discurso que a gente não concorda. Vai lá uma autoridade e decreta, né, a prisão preventiva da pessoa. Você veja o Danilo Gentili por fazer piada, o que fizeram com o cara. Já o Eduardo Costa fala uma verdade, uma coisa que os próprios brasileiros já provaram, que amaram o que ele falou. O vídeo já está com 7 milhões de visualizações, a última vez que eu vi. O cara está sendo ameaçado, ninguém vai investigar, ninguém dá proteção. Passa aí do seu bolso. O cara pagando segurança, perdendo o sossego da família, vai embora. E é isso que tem acontecido com muita gente boa aqui. É lamentável, família, que as pessoas não despertem, que as pessoas não acordem e continuem fazendo exatamente o jogo político. Eu, sinceramente, família, eu tenho medo dessas próximas eleições, porque do jeito que as pessoas estão polarizadas, você tá vendo apresentador que eu quero fazer um vídeo só disso, se valer a pena, né, família, se vocês estiverem afim. Os caras se pegando na tapa, pessoas que são comentaristas. Imagine o que é que o povo vai fazer quando chegar a hora das campanhas. Eu, sinceramente, eu tenho medo. E enquanto o povo tiver essa mentalidade, meus irmãos, é disso a pior. Pode ter certeza. Vamos perdendo os nossos heróis, vamos perdendo as pessoas que têm coragem para falar, e vai ficando disso mesmo. A situação só vai ficando cada vez pior. Enfim, meus irmãos, é orar e pedir a Deus que Ele intervenha. A gente vê Deus ajudando as pessoas, mas as pessoas também não querem ajuda. E nem Deus ajuda quem não quer ajuda. O único que entra na vida das pessoas sem elas quererem é o inimigo. Deus não. Deus, ele pergunta se ele pode. Ele toca no teu coração, ele manda mensagem para que você desperte. Mas se você não quer, meu irmão, ele não vai te obrigar. O que faz isso é o outro. Ele usa situações para te obrigar a ir pro lado dele. Já Deus não. Então é preciso que as pessoas queiram, é preciso que as pessoas se arrependam do que elas vêm fazendo há anos e anos. E para finalizar, mais uma pergunta. Você acha que um cara como Eduardo Costa, né, milionário, que tem condição, né, de se mudar, de sair do país e ser
rico, ser famoso onde ele estiver, se ele tá passando por isso, eu pergunto a você, outra pessoa que é menos que ele, né, que tem menos fama que ele, porque todos nós somos iguais, mas eu digo fama, dinheiro, menos que ele, vai ter coragem de fazer o que ele fez? Vai se arriscar como ele se arriscou? Então o sistema já faz isso e permite isso, as autoridades são tudo caladas, não fazem nada, né, para proteger o cara, para ver quem são essas pessoas que estão ameaçando, justamente por causa disso. A ideia é desincentivar que outras pessoas, que outros artistas, de menor porte inclusive, tenham essa coragem, porque o cara vai dizer logo, ó, tu viu a dor de cabeça que Eduardo teve? Como eu digo a vocês, roteirista de qualidade, pessoas que escrevem, esqueci agora o nome, as pessoas que escrevem as músicas, o compositor, né? Lembrei, o compositor, várias pessoas que teriam coragem de fazer um telejornal com decência, informando realmente o povo, do lado do povo, elas estão cada vez mais abrindo mão disso. Essas pessoas que têm capacidade para isso estão saindo fora, porque elas veem a perseguição, a dor de cabeça que elas arrumam, ainda mais com um povo alienado que não percebe nada disso. Às vezes ficam até contra elas por a pessoa furar a bolha que elas estão ali envolvidas, porque hoje é isso. O sistema trabalha para envolver as pessoas em bolhas, deixar elas divididas, e quando você fura essa bolha, elas passam a te odiar. Então não vale a pena de todos os jeitos. Você vai ser perseguido pelo sistema e as pessoas que você está tentando ajudar vão te atacar. Me diga se tem futuro, se você tivesse na posição dessas pessoas, você faria isso? Eu deixo essa pergunta, meus irmãos. Vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.